Boas malta, tudo bem? Aqui mais um dia nas Ângulos. Hoje vamos aqui falar sobre uma pecinha muito importante que está aqui dentro desta caixa, que é nada mais nada menos do que um programador para calhas LED. Calhas LEDs essas que funcionem entre os 12 e 24 volts. Atenção, este controlador até pode funcionar a outras tensões, ou voltagens, se bem que a palavra mais correta é tensões, pronto, nós ainda não experimentámos em calhas com outras tensões, pelo menos de 12 a 24 funciona perfeitamente e, obviamente, aproveito para também vos salientar que funciona com todas as calhas da gama da Twinstar. Algumas versões mais antigas e mesmo algumas mais atuais funcionam a 12 volts, por exemplo a clássica 600 é das primeiras calhas a sair para o mercado da gama da Twinstar, por exemplo, ainda funciona a 12 volts, mas por exemplo calhas mais recentes, até mais pequenas, por exemplo a 450E, já a segunda versão, por exemplo, já funciona a 24 volts e obviamente que este controlador tanto funciona para uma calha como para outra e lá está, não posso deixar de referir em todas as calhas do line-up atual da Twinstar. Isto funciona de uma maneira muito simples, ou seja, isto permite-nos atenuar e obviamente fazer aqui aquilo que se chama ramp times, ou seja, nós com este programador ou controlador, conforme vocês lhe queiram chamar, nós conseguimos fazer o quê? De certa forma, incrementar e diminuir, ou, se preferirem, manter estável a potência da calha, o fluxo luminoso, conforme vocês queiram dizer. Ele funciona diretamente ligado ao transformador da calha. Eu tenho aqui um transformador de uma calha 600E da Twinstar. Ele funciona sem estar ligado à calha, por isso mal a gente o conecte ao transformador, à fonte de alimentação. Tem vários dizeres aqui neste pequeno display, nomeadamente ele vai alternando entre as horas e o modo em que está atualmente, ou seja, quando acabamos aqui de ligar à fonte, ele fica aqui a dizer que são neste precisamente 20 e 30, ele dá sempre as horas em 24 horas, não em 12, por exemplo, como a maior parte dos países anglo-saxónicos, ou os norte-americanos, por exemplo, e se vocês já repararam aqui no vídeo, ele vai alternando e vai dizendo auto, significa que ele neste precisamente está no modo da programação em que ele está. Por exemplo, se nós alternarmos e carregarmos, por exemplo, aqui onde diz Mode, neste botão, ele vai passar e vai dizer aqui, parece aqui A-N-H-O, mas pronto, significa manual, significa que ele neste preciso momento está-nos aqui a indicar, vamos só esperar um bocado, L100, significa que ele está a 100%, ou seja, neste caso a calha estaria à sua máxima potência. E enquanto estamos no modo manual, nós podemos usar este botão L- ou este L+, para aumentar e diminuir a potência. Obviamente vocês não conseguem ver nada a acontecer, porque nós não temos aqui nenhuma calha ligada, mas mais tarde no vídeo, obviamente, iremos fazer isso. Bem, então, antes de começarmos aqui a pôr a mão na massa, que é como quem diz programar aqui o nosso controlador, falar aqui um bocadinho. Tal e qual como já foi referido, eles obviamente servem para aumentar, diminuir e manter estável o fluxo luminoso, a potência, conforme vocês queiram. Mas agora vem a grande questão. Então, e como é que a gente faz isso? Vamos deixar a calha, por exemplo, ligada durante o período noturno, ali nos 1, 2, 3% a noite toda? Convém estar mesmo toda apagada? Será que eu vou ter a minha luz ligada durante 16 horas? Tudo bem que ele, nessas 16 horas, 4 horas ao início e 4 horas ao final, ele incrementa muito pouco, depois mantém estável, depois começa a diminuir muito tenuamente. Isso obviamente fica ao critério de cada um de vocês. Eu pessoalmente, se não houvesse um controlador, eu gosto de indicar, tanto aqui aos nossos clientes nas Ângulos, mesmo nós aqui a trabalhar na loja, ou seja, calhas que acendam e desliguem assim instantaneamente, nós gostamos de ter entre 6 a 10 horas diárias
gostamos muito de trabalhar com essa média, ou seja, as 8 horas exatas, para terem uma noção. Os aquários de água doce aqui na loja, os de exposição, que têm temporizadores analógicos, normalíssimos, não controladores, eles acendem ao meio-dia e desligam às 8 em ponto, ou seja, têm 8 horas diárias contínuas. Apenas ao sábado é que nós lhes damos mais 2 horas de luz, porque obviamente abrimos às 10 da manhã e então aí as pessoas que nos visitassem entre as 10 e o meio-dia de sábado iriam ver tanto o nosso tanque das plantas como os nossos aquários de exposição de água doce sem luz. E um dos casos, por exemplo, que é o nosso nano aquário de água salgada, por exemplo, só acende mesmo do meio-dia às 8 e todos os nossos clientes que nos venham visitar cá aos sábados de manhã hão de encontrar sempre esse aquário com a luz desligada, pelo menos até ao meio-dia. Bem, mas agora sem mais demoras, o que é que eu de certa forma vou propor aqui? Se calhar vamos pensar numa solução para 10, 12 horas. Podemos, por exemplo, pensar aqui nas 10 horas. Então, vamos, antes de começarmos aqui a programar, vamos de certa forma fazer aqui um esquema, um gráfico, conforme vocês lhe queiram chamar. Então, podemos ter aqui nas nossas abscissas a nossa intensidade. Ok, vamos dizer que é em percentagem, aqui estamos perto dos 100%, e aqui pode ser a nossa linha do tempo. Vamos imaginar, por exemplo, meia-noite, e aqui 23h59, ou seja, um dia inteiro. E se calhar, pronto, aqui mais ou menos a meio temos o nosso meio-dia, e a partir de agora vamos, de certa forma, selecionar mais ou menos. Então, eu quero que isto, o meu período de luz, seja entre que horas a que horas. Nós aqui, por exemplo, na loja, nas Anclos, tal e qual como já foi referido, ele, por exemplo, os que não têm programadores, o esquema é tão simples quanto isto. Ele está a 0 até ao meio-dia, acende a 100% ao meio-dia, fica a 100% até às 8 e depois desliga totalmente às 8 da noite. Ok, isto ficou aqui um bocadinho ao lado também, não há grande problema. Agora, obviamente que nós, utilizando um controlador destes, o que nós podemos fazer, por exemplo, é, vamos imaginar que queremos que comece às 10 da manhã, ou seja, até às 10 da manhã ele está a 0 e depois começa a incrementar e, sei lá, se calhar vamos pôr aqui, por exemplo, até às 8h30. Às 20h30, por exemplo, ou seja, ainda damos ali mais um tempinho até ele desligar. E agora, obviamente, fica, de certa forma, ao vosso critério. Chamem a atenção que eles só têm apenas 8 programas, ou seja, nós só podemos fazer isto por 8 segmentos, e o incremento e obviamente, a decrescer, ele só varia os níveis de 1 em 1%. Ou seja, vamos imaginar que vocês queriam que ele passasse dos 100% para os 0 em menos de um minuto. Bem, antes de mais, em menos de um minuto não dá para o fazer, obviamente, porque ele só nos permite com precisão ao minuto. Mas ele, obviamente, para fazer isso significa que a cada segundo que passasse ele iria diminuir mais do que 1%. Mas assim, para simplificar as coisas, tendo em conta que um minuto tem 60 segundos, se nós quiséssemos passar dos 100% para os 40%, ou seja, são 60 pontos percentuais de incremento ou de diminuição, ele a cada segundo que passaria, ele iria reduzir 1% o valor da intensidade. Então, agora vamos de certa forma aqui escrevinhar o nosso gráfico, o nosso esquema, conforme vocês queiram chamar. Por exemplo, podemos pensar entre as 10 e o meio-dia ele incrementar desde os 0% até aos 25%, mais ou menos. Vou escrever aqui 25, 50, 75 e lá em cima está o 100, como já tínhamos referido. Então, das 10 ao meio-dia ele vai fazer um incremento e este incremento é sempre linear, ok? Estes programadores vão-nos sempre incrementar isto linearmente. Depois das 2 às... do meio-dia às 14 vamos ter um incremento dos 25 aos 75%, ou seja, ele depois já vai ter um ramp time
ou se preferirem uma rampa muito mais íngreme, significa que ele em 2 horas, das 10 da manhã ao meio-dia, ele só aumenta até aos 25%, e depois do meio-dia às 2 da tarde ele vai logo aumentar para os 75%. Okay? Os meus dotes de escrita não são muito bons. E depois às 3 da tarde, por exemplo, vamos pôr aqui 14 e 15, ele vai aumentar para os 100%, por exemplo. Okay? E aqui já está a potência máxima que a calha nos permitir. E depois podemos deixar aqui, por exemplo, até às 18, mais ou menos, vamos por aqui, 18, 3 horas de intensidade máxima, ou seja, ele vai-nos ficar aqui a trabalhar a 100% a nossa calha de iluminação até às 18. Uma vez mais, peço desculpa pelos meus dotes de desenho. E depois agora vamos, por exemplo, fazer aqui um decréscimo bem mais rápido do que, por exemplo, a subida. Também não se esqueçam que este gráfico não está à escala, por isso também não se preocupem, não achem estranho estar aqui tudo gatafunhado. Então agora vamos dizer que ele entre as 18 e as 19 vai novamente diminuir para os 75%, ok? Vamos por aqui, 19. Depois, na próxima hora, ele, ao invés de diminuir, por exemplo, para os 50%, como tínhamos feito aqui no amanhecer, chamemos assim, vamos dizer que ele decresce logo para os 25% e das 8 até às 8h30, ou seja, em meia hora, agora não vamos fazer o espaçamento apenas novamente de 1 hora, mas sim de apenas 30 minutos, ele vai desde os 25% para os 0% novamente. Isto permite-nos fazer o quê? Obviamente, isto faz com que nós consigamos ter uma modulação na luz e, mais importante, por exemplo, há muita gente que se queixa disso, quando a luz liga assim de repente, há peixes que se assustam, há peixes que eventualmente até saltam, e nós próprios, felizmente, estávamos cá para ver, já vimos alguns peixes inclusive a tentarem saltar dos nossos aquários quando as luzes se acendem de repente. Por isso é que também convém, quem não tem este tipo de controladores, convém que, por exemplo, as luzes do vosso aquário liguem havendo já alguma claridade na divisão onde se encontra o vosso aquário, para não ser uma passagem totalmente da escuridão absoluta para a luz intensa a 100% da vossa calha de iluminação. Agora, eu já escrevinhei aqui os passos em cada um daqueles ramp times, tempos de incremento e de decréscimo que a gente tinha falado, que tinha feito aqui aquele esquema, aquele gatafunho, mas acho que assim, em modo texto, como se costuma dizer, é um bocado mais perceptível e também para nós nos guiarmos aqui na própria programação do nosso controlador, programador, conforme vocês querem chamar. Então, e antes de mais da gente começar aqui, só falar aqui mais em algumas coisas ligeiras, porque não se esqueçam, tal e qual como já foi referido, ele dispensa o uso de qualquer temporizador analógico, ou seja, isso de certa forma é uma coisa do passado. Vamos ter que continuar a utilizá-los, como é óbvio, nem toda a gente, principalmente quem tenha calhas fluorescentes ou de outras tecnologias que não o LED, ou então algumas calhas LED que elas próprias já fazem esta atenuação, este aumento, este decréscimo automaticamente, também dispensam da utilização disto. Mas pronto, só para vos dizer o quê? Muita gente, por exemplo, utiliza os temporizadores analógicos. Vamos imaginar, um dia que cheguem a casa e a luz já está desligada, obviamente, já passa da hora de a luz se apagar e vocês pensam assim, epá, será que o peixe A, B ou C me saltou do aquário, eu não consigo ver? Como é que a gente faz? Não vale a pena a gente andar ali a desprogramar o nosso relógio. Eles, por norma, têm uma patilha de lado que serve para forçar a alimentação da calha de iluminação. Este programador também nos permite fazer isso, ou seja, nós carregando, tal e qual como já vos tinha mencionado, nós tanto podemos colocar ele no modo automático, que é a nossa programação, e se carregarmos em manual, nós depois podemos aumentar. Ele agora neste preciso momento no modo manual está a 100%, mas, por exemplo,
eu agora posso chegar aqui e dizer, não, eu quero parar isto e quero ter a minha calha de iluminação apenas a 30% da sua intensidade. Isso dá para fazer, mas também dá para fazer o inverso. Ou seja, vocês podem chegar a casa, precisam de... levo animais, nomeadamente peixes, de uma loja e chego a casa e querem nos aclimatizar. E não se esqueçam que das primeiras coisas que se deve sempre fazer quando se aclimatiza peixes nos nossos sistemas, principalmente se tivermos a luz ligada, é desligar a luz. Então como é que a gente vai desligar a luz neste caso? Vamos desligar isto assim, por exemplo. Podem não fazer, mas não há essa necessidade. Vamos só esperar aqui que ele volte aqui a ligar. Então, vamos imaginar, tal e qual como vos tinha dito, que estava em modo automático e a luz do vosso aquário está ligada. Não liga o que ele está a fazer, ele está a aumentar e diminuir a intensidade da calha. Neste precisamente, a esta hora, supostamente para a programação atual que ele tem, até estaria desligado, mas nós podemos pura e simplesmente carregar neste botão maior que diz on e off. Por exemplo, carregaríamos no off e ele automaticamente entrar na energia, a intensidade luminosa da nossa calha para 0%, que é o equivalente a dizer que desliga a calha, e isto continua a funcionar tudo perfeitamente normal. Então, antes de mais, a coisa mais importante que a gente aqui tem que fazer é acertar as horas. E para acertar as horas é muito fácil, basta pressionar sem largar aqui o botão on-off durante alguns segundos até nos aparecer a dizer set. E agora, com os botões Hour e Minute, basta-nos nós acertar a hora. Então, neste preciso momento, pelo menos o que me diz aqui o meu telemóvel, são 11h32 da manhã. 11. Ele só nos permite incrementar estes parâmetros, nunca diminuir, por isso se vocês se enganarem alguma vez, vão ter que dar a volta a isto novamente. Ok? Pronto, basta carregar aqui durante alguns segundos novamente, sem largar e, pelos vistos não, deve ser no mode, ok, exatamente, pronto. Então, a hora acabou de ficar certa, são 11h32. E então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas, mas muito provavelmente iremos necessitar de um sétimo, se bem que ele tem espaço para 8 programas. Porquê? Porque não nos esqueçamos que nós temos que dizer também ao nosso controlador que entre, vamos dizer assim, não é bem assim que a gente vai fazer, mas já lá vamos, entre as 8h30 da noite e as 10 da manhã, nós queremos que ele esteja a 0%. Então, mas vamos começar por aqui. Então, agora, para nós definirmos estes ramp times, chamemos-lhe assim, basta pressionar no botão Mode, sem largar, e ele aparece-nos aqui a dizer número 1, 10 da manhã. Então, nós agora às 10 da manhã, se carregarmos aqui no Hour, ele aumenta-nos a hora, obviamente, e como eu já passei, agora vou ter que novamente voltar até às 10, aqui seriam os minutos, e agora carregando no Mode novamente, ele aparece-nos a dizer L000, ou seja, significa que ele está a 0% às 10 da manhã. E é exatamente isso que a gente quer, porque nós só queremos que ele comece a incrementar das 10 da manhã até ao meio-dia, dos 0 aos 25%. Então, nós agora vamos, de certa forma, colocar o próximo programa, ou seja, que ao meio-dia já queremos a calha a 25%. Ok? Também, obviamente, se tiverem alguma dúvida em relação a isto, quando ele começa assim a dar esta imagem, significa que o programa número 2 não está configurado. Então, basta a gente agora pôr aqui meio-dia 12, carregar no Mode novamente, e aqui, por exemplo, ele indica-nos 20%, mas nós ao meio-dia já queremos que esteja a 25%. Então, basta este, por acaso agora carreguei no menos, mas obviamente eu quero incrementar a intensidade. Ok? Mode novamente, passamos para o número 3, que aqui na nossa folha há de ser o segundo. Do meio-dia às 14 nós queremos que ele vá dos 25 para os 75. Então, às 14 horas, Mode novamente, queremos que ele agora
esteja a 75%. E assim por diante. Às 14, nós queremos... Às 14, não, peço desculpa. Às 15, nós queremos que ele já esteja a 100%. Se vocês pressionarem sem largar, ele incrementa mais rapidamente. Aqui, felizmente, no level, nós podemos andar para trás e para a frente. Depois, às 19, que é que convém tomar cuidado, porque senão temos que andar para trás. Queremos que ele esteja a 75%, exatamente. Oi, lá está, estava-me a enganar. 75% e assim sucessivamente. Agora queremos que às 8, às 20, mais concretamente, porque estamos a falar em 24 horas, ele agora vá para os 25%. Aqui está. E o programa número 7, que às 20h30, pronto, lá está, agora enganei-me, andei demais, e 30, cuidado agora, senão temos que estar aqui novamente, e pomos então o nível às 20h30 para o 0 novamente, para ele nos desligar a calha totalmente. Às 8, peço desculpa, o programa 8 aqui já não faz sentido, mas se obviamente vocês quiserem ter aqui um controle ainda maior, ainda têm um 8º programa que poderão fazer aqui alguma coisa. Agora, não existem mais espaço, ou seja, se são 11h38 ele está automaticamente, ou seja, estamos aqui entre as 10 e o meio-dia, ele há de estar a algures com uma intensidade entre os 0% e os 25%. Lá está. São 11h38 neste precisamente e ele indica-nos que a nossa intensidade da calha, eu para isso terei que carregar sempre aqui no botão on e off, eu agora quando carregar em off ele vai diminuir dos 20 para os 0%, vão ver, pronto, foi muito rápido, mas eu agora vou fazer o inverso, vou ligar a calha, ou seja, isto, vamos imaginar que eu tinha peixes a boiar no meu aquário, eu acabei de fazer exatamente aquilo que vos tinha referido há pouco, ou seja, desliguei a calha para que os peixes não estivessem numa situação de stress ainda maior. Mas pronto, vamos imaginar que eu agora já acabei de aclimatizar os peixes, vamos voltar a pôr a calha na potência que era suposto. Eu carrego aqui e vocês vão de ver que ele vai passar para os 20%. Quando for meio-dia, ele há de nos indicar exatamente 25%. Também uma das vantagens é que vocês, depois dele estar configurado, por isso se por algum motivo vocês não conseguirem configurar isto em casa, podem sempre cá trazer isto às antes, ou quando o adquirirem aqui na nossa loja, nós podemos o programar logo para vocês e ele mesmo estando desligado, a partir do momento em que o ligarem ao transformador da vossa calha, ele não perdeu nenhuma configuração. Muitas vezes as horas pode ficar assim ali um bocado trocado, mas daquilo que nós temos visto, ele próprio deve ter uma pilha interna, ele próprio mantém as horas configuradas. Ok? Então isto agora é muito simples, nós neste preciso momento já retiramos a calha de iluminação do nosso temporizador analógico, ele tem aqui uma coisa ligada, mas é o dióxido de carbono e obviamente vocês agora também têm que fazer aqui uma ligeira gestão do vosso dióxido de carbono. Se estamos a começar muito antes a aumentar a intensidade de luz, etc., se calhar convém também passar porque começarem a dosear CO2 um bocadinho mais cedo. Não se esqueçam de uma coisa, se este aquário estava a ligar do meio-dia às 8 e tinha dióxido de carbono, porque eles estavam ligados exatamente no mesmo temporizador analógico, ele tinha CO2 também do meio-dia às 8, com esta configuração ele agora vai começar a ligar a luz às 10, então se calhar eu vou ter que fazer aqui um pequeno ajuste e pô-lo, por exemplo, a dosear CO2 entre, sei lá,
um quarto para as 10 da manhã até às, como ele vai desligar totalmente às 8h30, se calhar para ir até às 7 da tarde, ok? Então, mas sem mais demoras, explicar então como é que isto agora se liga. Isto é o nosso temporizador, aqui temos a união entre o transformador e a calha de iluminação. A partir do momento em que eu abrir isto aqui, a nossa calha vai se desligar, lá está, e agora basta-nos ligar isto aqui uma vez mais. Vamos lá ver se ele mantém aqui as nossas horas. 11h51, 11h51, ok, perfeito. Ele continua sem as suas programações. Já agora, eu não referi, mas inicialmente no vídeo vocês viram-me a tirar isto da caixa. Ele traz um pequeno adaptador, porque às vezes os jacks, e é este o caso, eles não, nós não conseguimos, então devemos utilizar este pequeno adaptador para conseguirmos. E vocês, obviamente, lá está, ela está ligada, mas não está nem de perto, nem de longe nos 100%. E agora podemos aqui, de certa forma, ver um bocadinho, vou pôr aqui ao pé do aquário para vocês também poderem ver. Ele agora está no alto, como nos disse, ele são o quê? 9 para o meio-dia, ele ao meio-dia em ponto há de estar aos 25% de intensidade, por isso ele deverá andar ali na casa dos 22, 23%, a gente já vai ver isso, mas tal e qual como vos demonstrei há pouco, vamos imaginar que eu agora queria climatizar aqui algum peixe, para eles não ficarem aqui com muita intensidade de luz, apesar disto ainda só estar perto dos 25%, eu queria desligar a calha totalmente. Carrego no off e ele desliga-nos a calha totalmente. Podem confirmar que nenhum dos LEDs está aceso. E já agora, que são 11h52 do nosso programador, vamos ver então a que percentagem é que a nossa calha está. 23%, ok? Quando for meio-dia em ponto, ela há de estar aos 25% e por aí adiante, tal e qual como já explicámos no restante vídeo. Mas vamos imaginar que vocês por algum motivo queriam procurar alguma coisa e precisavam de toda a iluminação do vosso aquário. Bastaria carregar aqui no mode para passar para manual e vamos lá ver, ela está agora precisamente a 100%, mas vamos pensar que, não, calma lá, eu quero só isto a 50%. No modo manual, vocês podem diminuir a intensidade e, como conseguem ver, ela agora está a 50%. Ok? Por isso, malta, eles também trazem uma fita de dupla face, vocês podem convenientemente colocar aqui, por exemplo, ou dentro do armário, no sítio em que vos for mais favorável. Eu pessoalmente gosto de colocar todo este equipamento no interior do armário, porque vamos imaginar que vocês por algum motivo estão a mexer dentro do aquário, colocam a mão para apanhar alguma coisa e o aquário transborda, ou quando estou a tirar a mão escorre água, para evitarmos que aconteça isto com este tipo de equipamento. Já os controladores dos Twin Stars, eles infelizmente também não têm cabos muito compridos, mas se pudessem colocar, por exemplo, dentro do aquário, ou pelo menos mais resguardados, daria muito mais jeito. Então, por isso, agora resta-nos só despedir-nos de vocês e já sabem, quaisquer dúvidas que tiverem sobre este equipamento ou outro qualquer, estejam mais do que à vontade, aqui presencialmente nas Ângulos, pelo Facebook, pelo telefone ou mesmo por e-mail, na medida do possível nós tentaremos ajudar o melhor possível. Agora ficam aqui só com um pequeníssimo vídeo em time-lapse para vocês verem de certa forma o incremento e a diminuição da calha em poucos segundos. Obviamente não vos iremos estar aqui a deixar com um vídeo de 10 horas e meia, que é agora a programação que nós temos neste aquário. Por isso, malta, até uma próxima.